No entanto, voltando ao escopo original, é interessante pensar que a Bíblia ela revela em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que as primeiras estruturas moleculares que existiram eram moléculas de água e elas se tornaram abundantes no universo primordial. Como nós já falamos anteriormente, a água é a base da vida. E agora nós entramos no conceito mais importante desse versículo de Gênesis 1, 2. Nós entendemos nos vídeos da abiogênese que Deus ele está sobre todas as coisas, que Deus ele não tem origem, que o conceito de origem foi criado por Deus, foi desenvolvido por Deus. Nós entendemos que Deus ele não tinha forma, Deus ele não tem aparência. Nós provamos isso através de versículos que dão esse entendimento. No entanto, voltando ao escopo original do nosso estudo, é importante compreender que Deus ele revela, logo em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que nesse universo primordial que a ciência já tem estudado, já tem rastreado esse momento específico e que está cifrado aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2, Deus ele deixa indicado, ele deixa uma referência para a nossa imaginação, de que o universo nessa época, as atividades subatômicas nesse universo vão formar as primeiras estruturas complexas. Os átomos eles vão se agrupar e vão formar moléculas de água. E essas moléculas elas vão se tornar muito abundantes nesse universo primordial. E isso, como nós vamos entender em seguida, será enormemente importante para entender Deus, o Criador, se relacionando com a sua criação nesse momento da existência. Acontece que nós já estudamos sobre a biogênese de Deus, entendemos que Deus ele não tem aí um princípio, Deus ele deu origem ao conceito do princípio, Deus ele não tinha forma nem aparência, afinal de contas, forma e aparência foram conceitos que ele inventou. A gente já estudou a ideia, a gente já estudou o princípio de que Deus ele não tinha um corpo formado, afinal de contas não havia um espaço aonde ele estava contido, muito pelo contrário, Deus ele inaugura através das leis de tempo e espaço, ele fundamenta o universo aonde ele vai criar todas as coisas. O desenvolvimento no universo caótico que vai dar origem às moléculas de água é importantíssimo para entender esse versículo de Gênesis. Acontece que o momento A do versículo e o momento B, eles vão casar perfeitamente com o que nós vamos estudar agora. Imagina comigo, quando Deus cria tempo e espaço, ele fundamenta os princípios do universo. As coisas elas vão começar por ali, mas aí Deus ele vai querer se relacionar com a sua criação. No entanto, não há relacionamento nesse ponto. Afinal de contas, Deus, como nós já estudamos, está acima do conceito de existência. Como diz aqui em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, isso Paulo falando sobre Jesus. Olha só, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O versículo ele destaca principados e potestades. Nesse contexto, essas palavras falam de começos e poderes. Potestades é poderes, fala sobre forças. Isso está fazendo uma referência, Deus está cifrando uma referência nessa palavra, que ele criou as potestades do universo, as forças que regem a criação. E Deus, como descrito nesses versículos, é um Deus invisível, não há forma de descrevê-lo. Olha, os apóstolos, os profetas, os homens de Deus descritos na Bíblia, eles tinham muitas vezes visões, eles recebiam revelações da manifestação de Deus, e eles davam descrições sobre o Espírito, sobre Jesus, enfim, mas Deus eles não descreviam. Sempre é apresentado como Deus invisível, como um Deus que está sobre todas as coisas. E realmente, como nós temos estudado ao longo desses vídeos, Deus ele não tem aparência, ele não tem parecer, ele não tem forma. A dizer que ele não tem não significa que eu estou tirando ele, que eu estou dando uma conotação de inferioridade para ele. Eu estou dizendo que ele está acima de tudo isso, como nós temos estudado de maneira intensiva. E então, entendendo que Deus não tem parecer, que Deus ele cria toda essa história de parecer, todo esse conceito de parecer, Deus ele fundamenta o universo. Então ele cria uma forma que vai dar a si mesmo. É a primeira coisa que Deus cria assim que ele funda o universo, assim que o universo tem a sua estreia. Deus ele cria uma forma para dar a si mesmo. E Deus ele vai habitar esta forma. O seu Espírito vai habitar esta forma. E qual é o propósito de Deus criar uma forma para dar a si mesmo? Significa que Deus ele quer se relacionar com a sua criação. Dessa maneira, ele pode ser visto, ser compreendido, ele pode ser contemplado pela sua criação. Isto é a manifestação primordial do Espírito Santo de Deus. É quando Deus cria um molde, quando Deus cria uma forma e seu Espírito habita esta forma. Isto é o Espírito Santo de Deus. Aí você me pergunta, você está dizendo que Deus criou o Espírito Santo? Muito pelo contrário, é muito mais profundo e belo do que isso. Deus ele não criou um Deus em seguida. Fora de mim não há Deus. Lembra desses versículos? Muito pelo contrário, ele cria uma forma e ele, na pessoa do Espírito Santo, habita esta forma. Nesse momento, Deus ele vai estar acima do contexto de existência, acima do conceito de existência. E agora, Deus ele está dentro do conceito de existência. O nome disso é onipresença. Nós entendemos que Deus cria todas as coisas, ele é onipotente. Nós entendemos que Deus ele está acima e dentro do conceito de existência, isto é onipresença. E agora nós vamos explorar
a onisciência de Deus. Ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Quando o Espírito Santo ele entra dentro do conceito de existência, Deus ele se submete ao espaço que ele criou. O Espírito Santo vai interagir com a criação. E nesse momento, quando Gênesis capítulo 1, versículo 2 revela que o Espírito pairava sobre a face das águas, o que Moisés escreveu, e Deus está revelando qual é a revelação que Deus está trazendo para nós nestes versículos. A expressão hebraica da palavra pairava, ela vai trazer o sentido de uma ave protegendo a sua ninhada debaixo das suas asas. Isso é extremamente profundo. Vamos entender o que está acontecendo nesse momento da existência. Em hebraico, eu não vou saber pronunciar corretamente, mas o meu portuguesado do hebraico vai trazer a palavra aqui, merashephet. Merashephet é a palavra hebraica que dá o sentido de uma ave cobrindo com as suas asas. Isso é pairava. As asas estavam abertas, estavam cobrindo. Isso é pairar. Pairar, no significado literal da língua portuguesa, é quando uma ave, literalmente, alguma força que está se opondo ao vento, ela desce de maneira devagar, ela está planando, ela está pairando. Se você vê uma ave sobrevoando uma região, fazendo aquele círculo que elas fazem, elas estão pairando sobre aquele determinado local. E uma ave, quando ela está protegendo seus ovos, ela está pairando sobre eles. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O que isso significa? Quando uma ave está pairando sobre a sua ninhada, quando ela está pairando, chocando os seus ovos, literalmente ela está produzindo vida, ela está trazendo à existência vida. Compreendendo esse conceito, eu digo para vocês, isso a partir de agora vai ser de extrema importância para compreender todo o restante da palavra de Deus até o livro de Apocalipse. Gênesis capítulo 1, versículo 2: E a terra era sem forma e vazia, caos, e havia trevas sobre a face do abismo, vazio. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava literalmente produzindo vida. Então, de onde vieram as partículas primordiais do universo? Essas partículas foram o que o Espírito Santo produziu no universo primordial. Essas partículas primordial, elas reagiram em seu meio, elas começaram a criar uma cadeia de eventos. Esses átomos primordiais começaram a se agruparem para formar estruturas mais complexas, como as moléculas de água. E as moléculas de água, elas são a base da vida. Não existe vida sem água. Água é a base da nossa vida. E como você prova para mim, como eu provo para você, que o Espírito Santo tinha a intenção de produzir essas águas. Ele estava pairando sobre as águas, acima das águas. Como eu provo para você que o Espírito Santo estava pairando para produzir exatamente essas moléculas de água que serão a base da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 1: E mostrou-me o rio
puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. João, ele vê aqui no capítulo 22 de Apocalipse, que o rio da água da vida, ela fluía do trono de Deus. Deus, ele emana vida a partir de si mesmo. João, ele está tendo uma revelação no final do livro de Apocalipse, muito parecida, de maneira espelhada com o que Moisés, inspirado por Deus, transmite no começo do livro de Gênesis, que da mesma maneira que o rio da água da vida flui de Deus, da mesma maneira o Espírito Santo fluía a vida de si mesmo. Ele produziu as partículas no início do universo, e essas partículas, elas começaram a se evoluir, entraram numa cadeia de metamorfose, elas se agruparam, formaram estruturas mais complexas e começaram a moldar o universo, começaram a preencher esse universo primordial. Esse foi o trabalho do Espírito Santo na criação. Ele produziu vida a partir de si mesmo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, e se você chegou até aqui junto comigo, é porque Deus, ele tem falado com você de alguma forma. E eu espero que você seja edificado através desses vídeos. Então, se Deus, ele está proporcionando à sua vida uma bênção de conhecimento, se você se identifica com o que eu falei até agora, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal e que você comente, que você deixe aí a sua impressão, as suas opiniões, para a gente poder crescer juntos nesse evangelho. E Deus abençoe a sua vida.